Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando em 25 sementes para o ano de 2025. E a nossa semente de hoje é cultive a esperança. Em Isaías capítulo 37, versículo 31, nós temos um texto muito inspirador. E diz assim a palavra de Deus: porque aquele que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Mas o que isso significa? Isso significa nós cultivarmos a esperança em meio à destruição. Mesmo com a invasão assíria e a destruição que se seguiu, haveria um remanescente de Judá. A renovação, esse texto ele traz para nós essa profundidade de como nós podemos manter a nossa esperança, então, em meio a qualquer tipo de dificuldade. Eu gostaria, então, de trazer bem especificamente sobre isso. Renovação e crescimento. É isso que a esperança traz para nós. Os sobreviventes não apenas sobreviveriam, mas eles prosperariam, diz a palavra de Deus. A imagem aqui é raízes lançadas para baixo e o fruto dado para cima simboliza então este novo começo e um futuro promissor. Aqui a promessa de Deus nesse versículo é uma garantia divina de que, mesmo nas situações mais difíceis que possamos estar passando, Deus pode trazer vida e restauração. Este é o contexto desse texto. O rei Senaqueribe da Síria havia ameaçado Jerusalém e o reino de Judá. O rei Ezequias, ele, em desespero, ele buscou o quê? Deus. Como? Em oração. Isaías, o profeta, então traz uma mensagem de esperança e garantiu a vitória de Judá sobre os assírios, onde nós falamos sobre orar sem cessar. Então, em resumo, Isaías 37, 31 é uma mensagem de esperança e ela pode ser para você no dia de hoje. Pegue essa semente para ti e cultive ela, semeie ela em oração. É uma esperança de restauração, mostrando que mesmo em meio à destruição, Deus pode trazer vida e esse futuro promissor. É uma promessa de que, apesar das dificuldades, a fé em Deus pode nos levar a um novo começo. Isaías 37, 31 é uma declaração profética, é uma promessa de restauração. Tome ela para ti, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, seja qual for a situação que você esteja vivendo. É uma declaração profética, esperança em meio à crise. Enquanto o povo de Judá enfrentava a ameaça do poderoso exército assírio, Deus, através de Isaías, oferece então esta linda promessa de restauração. Raízes profundas. Porque escapou da casa de Judá e restou, aquele que restou, tornará a lançar raízes para baixo. Esta imagem, ela traz para nós uma ideia de que o povo, apesar da adversidade, se firmaria naquela terra, como uma árvore com raízes profundas. As raízes, para se aprofundarem, elas precisam ser aprofundadas aonde? Amanhã nós vamos falar sobre isso. Mas hoje eu quero falar da necessidade, do desejo
de fincarmos nossas raízes profundas na esperança das promessas de Deus. Frutos abundantes dará frutos para cima, diz a palavra. A promessa de frutos abundantes está simbolizando a prosperidade e o crescimento espiritual do povo de Deus. Então, nesse contexto histórico, entender plenamente a importância desse versículo é crucial considerar o contexto histórico. Então, o cerco de Jerusalém, o rei Sinaqueribe da Síria cerca Jerusalém com o objetivo de conquistá-lo e submetê-lo ao seu domínio. O desespero do povo, o povo de Judá vive um momento de grande angústia, de incerteza. Quem sabe isso esteja acontecendo com você? A promessa de Deus em meio a este cenário por meio de Isaías, oferece então para nós uma mensagem de esperança e restauração. E o que significa isso para nós hoje? Ela nos oferece esperança em meio às nossas próprias lutas. Nós precisamos cultivar a esperança, ou seja, nós devemos ser resilientes. Assim como o povo de Judá, nós somos chamados a ser resilientes mesmo diante das maiores dificuldades. Nós devemos também confiar em Deus. Essa promessa de restauração nos ensina a confiar em Deus mesmo quando tudo parece perdido. Frutos espirituais, a imagem de frutos abundantes nos lembra da importância de produzir frutos espirituais em nossas vidas. Eles são produzidos, sabe onde? No meio da pressão. Então, aplicando isso tudo à nossa vida, quais são as raízes que nos ajudam a permanecer firmes em meio à tempestade da vida? Como nós podemos, então, cultivar essa esperança, essa resiliência em nossas vidas? Isso é importante nós vermos, nós prestarmos atenção sobre isso, né? Então, como nós podemos fazer isso? Quero dar algumas dicas, né? Como nós podemos? Cultivando um relacionamento mais profundo com Deus para que possamos produzir frutos espirituais. Isso é importante. Em que áreas da nossa vida nós estamos precisando de buscar a restauração de Deus? Nós temos algumas outras passagens, né? Isaías 40, que também é uma profecia de conforto e esperança para o povo de Deus. Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 29:11 diz que eu conheço os planos que eu tenho para vocês. São planos de fazer você prosperar e não de te causar dano. São planos de esperança e também um futuro. As raízes da nossa fé, como nós podemos aprofundá-las? As raízes da nossa fé, elas são os fundamentos do quais construímos a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual. Ela nos proporciona estabilidade, força em direção em meio, então, às tempestades da vida. Mas, afinal, quais são essas raízes que nós podemos aprofundá-las? As raízes da nossa fé? Nós podemos fazer isso por meio da palavra de Deus. E é isso que nós vamos falar amanhã. Nós podemos também, com um relacionamento com o Espírito Santo, também vamos falar sobre isso. De participarmos de uma comunidade cristã, também vamos falar sobre isso. De buscarmos as experiências, né, íntimas e pessoais com a fé. Então, através da oração, como nós falamos ontem, expressando gratidão. Então, são várias formas que nós temos de aprofundarmos as nossas raízes na fé. E vencermos, então, sermos resilientes e cultivarmos a esperança em meio às tempestades da vida. Que Deus abençoe você e que ela é uma semente poderosa. Ela vai me seguir no ano de 2025. Pegue ela, cultive ela, zele por ela em meio da oração, com oração e com fé. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá.